メンマは消えなかった。花火が上がってもメンマは。Anohana foi um dos animes que mais marcou a minha vida. Talvez essa seja uma das histórias que mais soube retratar as consequências na vida das pessoas ao perderem alguém amado. As marcas que essa perda deixa em nossas vidas são profundas e afetam fortemente as nossas vidas. E Anohana soube retratar isso de uma forma muito sensível. Anohana é um anime que conta a história de Jinta Yadomi, um rapaz que, após viver um trauma de perder sua amiga de infância, se retrai ao nível em que passa a se isolar completamente do mundo, deixando de ver seus amigos e ir à escola. A única pessoa que ele mantém o mínimo de interação é seu pai, que de certa forma é a única pessoa que entende os sentimentos de Jinta e não o força a superar seus traumas. Provavelmente por entender que Jinta tem em suas costas o peso de ter perdido não só a Mema, como também sua mãe. As coisas começam a mudar na vida de Jinta quando sua falecida amiga, a Mema, reaparece em sua vida, forçando-o a encarar seus traumas do passado. Mema morreu ainda criança, mas aparece para Jinta em sua forma crescida, deixando Jinta ainda mais vulnerável aos seus sentimentos por Mema. A história começa quando Mema pede para Jinta que ele a ajude a realizar um desejo, e para isso Jinta terá que se reunir novamente com seus amigos para poder ajudar Mema. O anime é muito sensível ao mostrar o quanto a perda de Mema afetou Jinta e também as relações entre o grupo de amigos e familiares, que mesmo anos após a morte de Mema ainda sofrem e têm suas vidas afetadas pelos fortes sentimentos da perda. No caso de Jinta, ele se isola de tudo e de todos, buscando ao máximo não se envolver com as pessoas. Esse tipo de comportamento é recorrente no Japão, sendo chamado de hikikomori, me desculpa se eu pronunciei errado. Para além disso, Jinta parece alimentar um tipo de ódio pelas pessoas, demonstrando muita dificuldade de se relacionar com elas, além de carregar também muita culpa pela morte de Mema. Todos esses processos que vemos acontecer na vida de Jinta e também dos outros personagens demonstram muito bem cada um dos estágios do luto. Jinta parece ainda estar preso no estágio da raiva e da depressão, no qual nutre sentimentos de culpa e raiva de si mesmo, e isso acaba refletindo também para as pessoas à sua volta, além de se sentir constantemente triste pela morte de Mema. A história nos mostra que esses sentimentos não se resumem somente ao luto em si, mas sim ao que ocasionou a morte de Mema. Jinta se culpa pois sua atitude de fugir do grupo ao ser questionado sobre os seus sentimentos fez com que Mema corresse atrás dele, o que fez com que ela se acidentasse. Não só isso, como a morte da Mema impediu que ele expressasse seus reais sentimentos, fazendo com que as palavras cruéis que disse a Mema fossem as últimas ditas a ela antes dela morrer. É muito interessante vermos aqui que Jinta passa um processo de introjeção dos seus próprios sentimentos, e o anime mostra que esse processo ocorria desde a sua infância, sendo esse o motivo da mãe de Jinta ter pedido para Mema que o ajudasse a expressar mais seus sentimentos, o que acaba se revelando no final como o desejo final de Mema. Esse processo pode ser considerado uma defesa para os traumas, e isso é bastante impactante principalmente para as pessoas que sofrem de depressão. Os sentimentos de culpa e de não se sentir capaz ou o suficiente são características muito fortes que marcam as pessoas que passam por esse processo, e podemos ver isso muito bem em Jinta. Esse tipo de pensamento acaba fazendo com que Jinta tire completamente a atenção sobre seus próprios sentimentos, negando seus próprios desejos e se colocando como algo não prioritário. Isso fica evidente em suas palavras para Mema, que na verdade são palavras para si mesmo. No caso de Popo, vemos que ele se sente culpado pois havia visto a Mema se acidentar e não a socorreu, buscando diversas formas de negar tais acontecimentos e negociar a culpa. Essas negociações podem ser entendidas tanto como o estabelecimento de metas, como viajar pelo mundo para poder esquecer seus traumas, porém no caso do Popo, ele sempre acaba retornando para a origem do trauma, ficando preso ao sentimento de culpa. A Naru e Tsurumi nutrem raiva e inveja por sentirem que a morte de Mema afastou a elas a possibilidade de ficarem com as pessoas que amavam. Neste caso, fica claro que a perda faz com que ambas passem por um processo de racionalização, no qual estabelece um fator que visa justificar a origem do sofrimento. E por fim, Yukitsu, que além de negar a morte da Mema, nutre um certo tipo de obsessão. Isso fica evidente quando o personagem passa a se vestir com as roupas da Mema para tentar acreditar que de certa forma a Mema ainda existia. Esse é um processo de negação da perda e uma tentativa de preencher aquele espaço que ficou vazio. Além disso, Yukitsu nutre muita raiva e inveja de Jinta por sua relação com Mema, mesmo antes dela falecer. É muito simbólico vermos como a presença da Mema vai afetando a vida dos personagens e acaba possibilitando que eles tenham suas vidas reestruturadas.
Os conflitos entre os personagens vão pouco a pouco se resolvendo e podemos ver como a Mema pouco a pouco vai iluminando o caminho dos personagens. Isso é bem explícito no decorrer da história, mas eu gosto de como o anime brinca com esses simbolismos através das entrelinhas do anime, como nessa cena que vemos Jinta andando na sombra enquanto Mema espera em um local bastante iluminado. Lentamente o personagem sai da sombra enquanto reflete sobre como a presença da Mema trouxe tantas mudanças na sua vida. Cada personagem foi afetado de uma forma diferente pela presença da Mema, sendo expostos a seus próprios sentimentos. No final, vemos que todos os personagens não têm culpa por terem alimentado sentimentos egoístas, mesmo diante da morte e o desejo de Mema, culpa por não terem sido sinceros em relação aos seus próprios sentimentos. É interessante como esse processo é diferenciado para Jinta, que ao contrário de todos que desejavam que a Mema retornasse para o céu, Jinta passa a desejar que ela permaneça em sua vida. Quando Jinta se vê finalmente realizando o desejo de Mema, ele se sente confuso, pois aquela situação faz com que ele entre em conflito com seus próprios sentimentos. Esse é o momento chave para Jinta finalmente aceitar seus próprios desejos. É muito bonito vermos que no final, o desejo da Mema era justamente fazer com que Jinta chorasse, ou seja, aceitasse os seus próprios sentimentos e lidasse de fato com aquela perda. A presença de Mema desencadeia o fim do processo de luto, fazendo com que Jinta consiga ressignificar a culpa e aceitar seus próprios sentimentos. A Norna nos mostra que mesmo diante da perda de algumas pessoas importantes para nós, o que elas representam enquanto estiveram presentes, deixam frutos que levaremos para o resto de nossas vidas. De certa forma, nunca perdemos de fato alguém, já que os momentos que vivemos juntos ainda continuarão em nossas lembranças e as marcas deixadas pela pessoa ficarão para sempre em nossas vidas.